Fala pessoal, estamos aqui no Vozes de Peso, o podcast da Prix, a marca de produtos e serviços da Toledo do Brasil. Isso aí, Rodrigo. E aí, cara, tudo bem? Tudo certo e com você, Renan? Hoje vai ser um dia especial, hein? A gente tá com uma turma boa aí. Sim, hoje a gente vai falar sobre suporte remoto. Isso aí. Quando a balança para de pesar, o tempo pesa. E é aí que o suporte remoto entra em ação. É isso aí. E hoje, vamos apresentar nossos convidados. A gente tá com o Everton Teixeira e o Gerson Leonardo. Muito bem-vindos aí. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado. Hoje vai ser bem especial. E assim, para começar, o que a gente sempre pede, né? A gente tem uma tradição aqui, né, Rodrigo? Sim. A gente sempre pede que vocês tragam uma curiosidade sobre vocês que ninguém sabe na empresa. Vamos conversar por quem? Pode ser com comigo? Pode ser com o Everton? Vamos lá, Everton. Teve um campeonato mirim. Eu participei de um campeonato mirim. Isso daqui com certeza ninguém lá no Toledo conhece. E eu acabei ficando em terceiro lugar. Eu tenho o troféu em casa até hoje. Agora, o campeonato em si, o que era o campeonato é um pouco incomum, assim. Vocês têm alguma ideia? Chutaria? Qualquer Cara, esporte? o Rafinha já ficou em terceiro lá de escultura de areia na Praia Grande. É um esporte. Ah, o esporte? É um esporte. Badminton. Não, acho que nem existia na época que eu... Cara, não faço ideia. Boccia. Fiquei em terceiro lugar do campeonato Boccia Mirim. Caramba. Não, e até pela idade, né? Não faz muito sentido, né? Mas aí acabei tendo esse privilégio. Fiquei em terceiro lugar, em duplas. Então, tenho o troféu em casa até hoje. Caramba! Terceiro lugar no campeonato Mirim de Boccia. Olha só, esse é curioso, hein? Curioso. E você, Gerson? Olha, a curiosidade que eu vou contar aqui está muito relacionada com a própria Toledo, né? Porque eu fui criado no Ipiranga, e a Toledo era lá no Ipiranga, né? A gente tinha duas unidades, né? O Toledo Ipiranga e a de Santo Amaro. E eu era criança, eu morava na Rua Xavier Curado, que era bem próximo da Toledo, e eu via sempre um caminhão azul que passava na rua, que tinha uns ferros lá dentro que eu não sabia o que era, e era o caminhão da Toledo, né? O caminhão que naquela época chamava-se Unidade 10, porque ele tinha 10 toneladas de peso em cima, era um caminhão azul, e hoje, né, com os avanços aí, chama-se o MC, né? A gente hoje tem mais de 70 caminhões aí para calibração de balanças rodoviárias em campo, né? Então eu vi aquele caminhão, não fazia ideia do que era aquilo, né? E hoje eu estou na Toledo aí já há 28 anos. É isso aí. E eu comecei de propósito pela curiosidade, Rodrigo, que eu falei para eles, eu falei assim, gente, 5 minutinhos vocês vão ver que já vai pensar esse nervoso, essa coisa aqui. Eu falei assim, cara, vamos já começar pela curiosidade que já dá uma quebrada. Mas eu queria que vocês se apresentassem, né, oficialmente. Então, assim, até se vocês pudessem passar pela trajetória de vocês na Toledo. Sim. Eu sou Everton Teixeira da Fonte. Eu entrei na Toledo com 17 anos, como estagiário num setor que chama Laboratório de Placas. Ah, legal. E aí fui efetivado nesse setor como auxiliar técnico, depois passei para técnico. E em 2019 eu passei para o apoio e estou lá até hoje. Passei como técnico, líder, e esse ano a gente assumiu a supervisão, então eu estou como supervisor de algumas linhas do suporte técnico, que é a parte que, basicamente tudo que se pesa em movimento, né, que é o Rodoin, a Trainway e a Express Line. E aí essa é a minha trajetória. Estou aqui já há 16 anos, contando com estágio. Legal. Então, adoro trabalhar. Tem bastante história aí, né? Bastante. Já passamos muitas histórias boas aí, com certeza. Isso aí. E você, Gerson, conta um pouquinho aí sobre... Bom, como eu já disse no início aí, né, minha história bem relacionada com a própria história da Toledo, vamos dizer assim. Eu entrei como estagiário, fiquei durante 6 meses estagiando, e minha trajetória sempre foi dentro da assistência técnica, né? Então eu era estagiário na oficina interna lá da assistência técnica, depois eu fui efetivado para trabalhar como técnico de campo, né? Trabalhei durante 8 anos como técnico no setor sul, que ficava aqui da região de São Paulo, né? Que cuida de São Paulo, chamava setor sul. E aí depois eu fui convidado a trabalhar no suporte técnico standard, né? Fiquei aí, já estou, né, há 20 anos no suporte técnico. Olha só. E aí durante toda essa trajetória eu fui o líder, né, do suporte técnico standard, e agora no começo do ano, como o Everton comentou, a gente assumiu a supervisão aí da parte do suporte. Pô, parabéns. Show, parabéns. Obrigado. Parabéns aí pela promoção. Show. Você vai dar um panorama geral aí, Rodrigo, sobre o que é o suporte remoto, como que funciona? Sim,
uma das perguntas que a gente gostaria de fazer para vocês, né, o panorama geral do suporte remoto da Toledo do Brasil com os clientes dele, né? A gente vê um produto físico ali, grande também, né? Como as balanças para pesagem de trem em movimento, as balanças rodoviárias. E a gente não imagina que esses produtos, eles têm um suporte remoto, né? Que a Toledo é capaz de oferecer ali apoio para o cliente durante o funcionamento ou durante a operação dele, né? E a gente gostaria de saber como que inicialmente funciona o suporte remoto dentro da Toledo do Brasil, né? Como que o cliente chega, entra em contato com a gente, abrimos um atendimento para ele, como que esse processo ele é percorrido dentro da empresa até chegar no cliente e resolver o problema dele. Vou comentar um pouco então na linha... o canal de entrada basicamente é o mesmo, mas pegando o exemplo que você comentou da Trainway, é um sistema grande, enfim, pesa o trem, né, a composição com os vagões lá se movimentando, e muitos dos suportes acontecem, por exemplo, existem N relatórios lá que podem ser emitidos daquela pesagem. Dependendo do processo interno do cliente, ele usa um ou outro. E geralmente se troca um operador de balança ou alguém que cuida ali desse processo, e tem dúvida ainda em como gerar ou qual gerar. Um exemplo é esse, ele liga, nossa equipe junto, que eu faço parte também entende a necessidade dele e explica, olha, o relatório 2 ou 3, enfim, você consegue acessar ele dessa maneira. Então, um dos modelos do suporte é esse, a gente conseguir esclarecer as dúvidas do cliente, até operacionais do sistema dele. Legal. Que legal. E aí, no caso, até essa parte de canais, né? Acho que seria interessante até comentar, né? Então, assim, por onde que eles chegam, né? Então, assim, quais são os vários tipos que a gente possui e como que funciona esses canais? Então, nós temos um canal principal que é por telefone, né? Tem o número do suporte técnico, no qual os clientes ligam, e aí ele tem o atendimento lá automático, e ele vai selecionando qual linha de suporte ele necessita, né? Balanças comerciais, balanças industriais, né? A parte de software, então ele é direcionado para essa linha de atendimento, então ele vai cair direto nas pessoas especialistas para dar suporte nessa linha de equipamento. Legal. O Everton comentou, né, sobre uma necessidade do cliente justamente quando ele faz a troca de operador, ele precisar aprender um processo para fazer a emissão de relatório, determinado relatório que ele precisa. Isso voltado para a área de software, né? Quando a gente fala do produto físico, a balança, né? Como que esse suporte ele vai começar a entrar em ação, né? Quais são as dores que vocês vão analisar primeiro para começar o suporte remoto? Sim, são... parece até clichê, né? Mas algumas perguntas assim até de controle, né? Qual que é o equipamento? Às vezes a pessoa não tem muita noção ali do equipamento que tem, com os nomes dos nossos produtos, né? Sim. Ele sabe que tem uma balança lá, mas não sabe o nome do produto que nós conhecemos. Então, entender com ele qual que é aquele produto que ele está correto, se é um produto que depende de uma operação manual, uma automática, que tem um software embarcado junto, alguma coisa do tipo. Então, são perguntas, assim, no começo sempre básicas, dependendo do tipo de atendimento. A gente pede qual que é o modelo que está escrito ali no teclado dela, o número de série, porque aí a gente consegue também pegar um rastreio interno para saber qual que é aquele produto e todo aquele sistema que foi vendido para o cliente. Então, existem esses registros e a partir dessas informações nós conseguimos pegar o projeto e auxiliar ele também em alguma dúvida técnica, algum passo que possa se seguir ali de maneira remota, claro. Legal. Isso também entra naquele ponto que eu e o Pisa a gente veio conversando, né, a caminho daqui, sobre a familiaridade que os clientes precisam ter com tecnologia ou com software para ter acesso ao suporte remoto, né? Então, essa parte que você comenta que meio que a gente vai... É clichê, mas a gente vai cavando ali, entendendo a real dor do cliente, para que a gente consiga oferecer o melhor atendimento para ele. Isso. E no caso até a gente sempre fala isso, né? Que a Toledo, um dos diferenciais dela é a nossa assistência técnica. E o quanto isso é estratégico, porque assim... a gente sabe que assim, tem diversos concorrentes que geralmente às vezes eles são focados em uma linha de produto, e o quanto isso faz diferença. Porque assim, e de uma maneira bem prática mesmo, né, Rodrigo? A gente queria até saber, assim, para falar para os clientes e para quem tá ouvindo a gente,
o que faz a diferença? Então, por exemplo, você está entre um concorrente e a Toledo. E a assistência técnica, você sabendo toda essa estrutura, essa parte que a gente já tem já há bastante tempo na empresa, de conhecimento. O que faz diferença de verdade lá, na hora que o cliente está com tá em dúvida entre a escolha entre as duas empresas? Um ponto muito forte é que assim, nós somos fabricantes, né? Então nós detemos a informação dos nossos equipamentos e a gente tem a assistência técnica própria. Então isso é um grande diferencial, porque a gente tem todo o suporte, a gente dá o suporte para o cliente, nós temos o suporte interno, que é o pessoal da engenharia, para nos auxiliar, a gente tem contato direto com o pessoal da qualidade, então assim, a gente está altamente integrado com toda a equipe da Toledo, né, com a fábrica em si, então assim, muito mais fácil da gente conseguir atender o cliente, a demanda dele, né, muitas vezes demanda de peças, né, demanda de técnico em tempo curto, então a gente tem esse diferencial, né, de ser uma assistência técnica própria, né. E o tempo de teste, né? Porque, assim, essa é uma coisa que o pessoal não considera, né? Porque, assim, todo mundo pensa assim, então eu vou abrir uma empresa, vou fazer ali, mais ou menos uma solução parecida, mas o que tem diferente? É exatamente esses anos de testes, de voltar para engenharia, de atualizações, de otimizações. E eu acho que a assistência técnica é essencial nisso, né? Porque, assim, por conta até da equipe de vocês, vai otimizando esse processo, né? Sim. Então dá muita diferença. Realmente é um diferencial. E os nossos técnicos, né, eles são treinados na fábrica, né? Então, todos os técnicos vêm aqui para a Matriz São Bernardo do Campo, passam pelos treinamentos, né? Treinamento básico e vai se especializando nos produtos. Então, assim, esse é o grande diferencial, que a gente domina, né? Os nossos equipamentos, os nossos técnicos são altamente treinados e capacitados para atender as nossas linhas de equipamentos. Entendi. E até a questão de tempo médio, né, desse atendimento, porque também é uma dúvida, né, Rodrigo? Demora, como que funciona? Como que funciona essa lista, né, para dar suporte a tantas pessoas no Brasil inteiro? Lembrando que a gente atua no Brasil inteiro, né? Então, assim, como que funciona esse tempo de atendimento? Quando o canal é por telefone, dentro nós temos um controle lá que mostra os tempos de espera, né? Alguns detalhes assim. Isso é quando os clientes não têm um contrato específico. A Toledo também oferta, a assistência técnica também oferta uma modalidade chamada SLA. Então vai existir um canal direto com um especialista pro produto daquele cliente que vinculou esse contrato. Legal. Então pode ser até em horários assim, fora do horário comercial. Tem algumas modalidades que a gente trabalha até em 7x24. Caramba. O cliente tem a operação dele lá, aconteceu alguma coisa, pode ter sido oriunda da operação dele e acarretou em uma necessidade de olhar a balança, e aconteceu 2 da manhã. Tendo esse contrato, por exemplo, o cliente vai ligar e vai cair direto com um especialista que vai estar pronto para atender ele. Então nós temos essas modalidades e esses tempos são ajustados de acordo com a necessade do cliente. E isso independente do dia, se for uma data comemorativa. Existe é dividida a equipe e tem os plantões justamente para a gente poder atender essas necessidades também. Legal. E até por curiosidade, quais são os lugares mais assim críticos que se parar pode dar um prejuízo enorme, questão até de produção? Na minha cabeça já veio até por conta do último podcast que veio o Porto, né? Não sei se lá é um lugar que... Sim. A Toledo atua praticamente em todos os segmentos, né? Então, desde da coleta da matéria-prima até a entrega daquele produto final com o valor agregado, nós estamos em todos esses processos. Então, um deles que falha, o ciclo para entrega de um produto, alguma coisa, é comprometido. Não necessariamente está vinculado a uma empresa, mas a uma cadeia de... Na cadeia produtiva completa. E aí nós, diretamente, estamos ligados em praticamente toda a cadeia, né? Entendi. A operação portuária ela é muito crítica, né? Isso. Então, não pode parar, né? Vamos dizer assim. Não, e até de fluxo, né? Porque no último episódio a gente estava falando com o pessoal e realmente é um esperando o outro. Então, assim, é uma coisa que tem que ser contínua. E se para, e às vezes é isso, né? Às vezes é um detalhe técnico ali, por muitas das vezes não é nem, né, relação ao nosso equipamento em si, mas é alguma diversidade, alguma questão lá da operação, acaba ficando parado, né? Sim. E assim, eu acho que pensando em todos esses atendimentos, né, Rodrigo? Imagina o tanto de história que eles devem ter para contar, né? Sim, de coisa inusitada, de cliente, de coisa curiosa até com a equipe técnica também, né? Então a gente queria até a gente colocou aqui, quais seriam esses principais pontos, né, que o pessoal geralmente já atendido ali, como que funciona? Então, assim, a gente tem, né, o canal telefônico aí, então
A comunicação, às vezes, por telefone, você fala uma letra, a outra pessoa... É verdade. As dificuldades de comunicação. Exato. Tá baixo o telefone. E muitas vezes, a pessoa, como você está falando ao telefone, né? Ele está em frente ao equipamento, então você explica uma coisa, ele entende outra, faz totalmente ao contrário. A gente tem que manter sempre a calma, né? Para poder orientar ele da maneira mais simples possível, né? Às vezes a gente é técnico, né? Então... tem aquele conhecimento técnico, só que se você levar a parte técnica ao pé da letra ali, a coisa não anda, né? Então, a gente tem certas dificuldades, até engraçado que uma vez eu fui fazer um acesso remoto, aí pedi para a pessoa soletrar a senha lá do software, né? Para poder conseguir me conectar. E eu falei, soletra aí para mim. Aí ele falou W de helicóptero. Falei, bem, ajuda aí, irmão. W de helicóptero. Então, assim, ainda bem que tinha uma pessoa do lado dele e começou a rir. Aí eu mutei meu telefone e dei risada. Dá aquela mutada no telefone. Porque W de helicóptero. Então a gente está habituado, então, tem essas dificuldades, acontecem essas coisas no dia a dia ali de suporte, né? Então o pessoal tem que manter a calma, né? Tem que levar na esportiva, que tem vezes que é difícil, assim, você tenta, né? Mas numa hora dá certo. E você, Ayrton? Assim, engraçada, a gente tem várias, né? Até um ponto de... às vezes a pessoa não... Como eu comentei, não é que... Desculpa até a palavra, não foi engraçada. Mas a Toledo, ela tem uma tecnologia embarcada grande, né? Então, a pessoa imagina uma balança, imagina uma balança que é ela é fixa aqui, né? Então, ela já tem o display e tal. Em alguns dos nossos sistemas, a plataforma de pesagem está em um lado, o indicador está em outro. Então, é algo mais completo, assim, né? E aí a gente acaba perguntando, mas tá mostrando quanto no display da balança? Aí a pessoa nem... Não, mas cadê o display da balança? Qual que é a balança, né? O que é a balança, né? Aí, é como o Gerson falou, a gente tem que entender a necessidade da pessoa. Assim, eu tenho isso comigo de... quem tá lá do outro lado pode ter uma necessidade do zero mesmo, partindo do zero. Então... Não é nem uma questão de julgar ou não a pessoa, claro, né? Claro. Isso que eu comentei, não necessariamente é engraçado, mas a profissão que a gente tem, assim, né, da nossa equipe lá, chega até a ser bonita, de você poder conduzir a pessoa para um caminho. Sim. E você comentou um diferencial, é muito bom no final do atendimento, a pessoa falar obrigado, voltou a funcionar. Isso é gratificante, assim, num ponto enorme, entendeu? É verdade, que é o resolver problema, né? Resolver problema, ter empatia também com a dor do cliente. Ali não é só fazer o seu trabalho, assim, entender qual o nível de conhecimento que ele pode ter sobre o produto ou não. E ir trabalhando o atendimento, o suporte durante o próprio suporte, né? A forma como que você lida com o cliente durante o próprio suporte. Isso é muito bonito mesmo. E até tem alguma história, por exemplo, que você salvou a pele de alguém? Tipo assim, sei lá, alguém falou assim, se parar aqui, ferrou, cara. Isso aqui, meu emprego tá em jogo, né? Sim, comigo especificamente aconteceu. Quando eu estava de plantão, mas não era uma data comemorativa, era um dia de noite. E aí o sistema inteiro parou, não funcionava. Era um sistema para separação de volumes na logística, né? Então, para carregar os caminhões. Sim. Aí parou o sistema todo e o pessoal desesperado, né? O problema real era que tem um botão de emergência, porque tem as seguranças atreladas, que tem partes que se movem. E um operador da parte da tarde, não sei, quando pressionou esse botão e foi retornar ele, quando você retorna, você gira. A maioria você gira, ele bem fraquinho, ele retorna. A pessoa girou tão forte que ele virou dentro e soltou um dos fios. Caramba! Então era como se tivesse o botão sempre acionado, o sistema não ia voltar por conta da segurança. Boa. E aí conversando com a pessoa, entendendo, com calma, aconteceu isso, o que aconteceu isso? Aí ele acabou falando que tinha um indicativo lá no painel que estava aceso. Eu falei, não, então é o circuito de segurança. Vamos olhar os botões aí, olha como que estão. Aí ele abriu uma das caixas, tinha um cabo solto lá dentro. Na hora que ele voltou o cabo e retornou o botão para a posição original, o sistema ligou. Caramba, e ele falou exatamente isso. Cara, você salvou minha pele aqui hoje, muito obrigado. Então é gratificante. Sim. Mas é engraçado, ele falou esse negócio do fora de horário e data comemorativa, eu sou testemunha, porque assim, eu usei muito o serviço de vocês, porque eu trabalhei 10 anos com feiras e eventos, né? Então assim, eu só ligava domingo, feriado e tipo assim, nos piores horários, né? Porque assim, a gente tava lá montando o evento e tal, bonitinho.
Aí dava alguma coisa que precisava tirar uma dúvida, era mais nesse sentido e tal, eu ligava, vou te falar, quem me atendia naquela época, eu tenho um carinho especial até hoje. Até que eu brinco lá com o pessoal, falo assim, a galera que atendia o telefone lá, porque nunca o pessoal rejeitava. Porque assim, dependendo do horário, né, você fala assim, sabe, e ainda mais sabendo que era eu, porque sabia que era problema, né? Não era pra perguntar coisa boa, se era pra sair e tal, não, era sempre problema. Mas a galera... No assim, meio do churrasco... E assim, é engraçado porque isso fazia muita diferença. Porque assim, era uma coisa que eu precisava resolver na hora. Não tinha como eu esperar na segunda, esperar o horário comercial, não dava. Era algo que eu realmente precisava. Então eu imagino que esse serviço de SLA é muito importante para clientes que realmente não pode ter essa pausa, né? Uhum. Porque no caso do SLA, o cliente ele contrata o serviço para ele ter a disponibilidade, né? Legal. De pessoas para atender ele, né, no menor tempo possível, né? Então, a disponibilidade de pessoas, né, que é o impactante nessa parte do SLA. E aí a gente tem, né, a escala de plantão, as pessoas, né, os técnicos do suporte ficam de plantão. Legal. Justamente para poder atender essa demanda aí. Legal, né? E hoje, né, o suporte, você consegue ser atendido qualquer dia da semana, de acordo com a especificação do seu contrato, né? Qualquer horário. E isso é um símbolo de evolução, né? Porque se você olhar para a tecnologia, veio a pandemia, acelerou muita coisa, muito processo tecnológico facilitou, né? Só que antigamente talvez esse suporte remoto ele não existia, né? 24/7, né? E quais foram as principais evoluções tecnológicas que foram implementadas no suporte remoto, né? Que proporcionaram isso, né, para os clientes da Toledo do Brasil, né? Então, hoje a gente consegue efetuar esse suporte remoto, de uma forma 100% automatizada, com um apoio tecnológico, só que antigamente já existia o suporte remoto, só que não era feito dessa forma, né? Então, quais foram as evoluções que o suporte da Toledo do Brasil foi ganhando, né, com as evoluções tecnológicas? Olha, não desmerecendo o Everton aqui, né, mas isso eu gostaria de falar um pouco porque eu fui técnico, né, e uma vez eu estava num cliente e fazendo manutenção, estava trabalhando lá no meio da loja e tentaram me contatar. E aí demorou um tempo para conseguir falar comigo. E aí o pessoal da manutenção me achou lá, aí falou, precisa ligar para Toledo. Aí liguei para Toledo, né? Na época eu falei com o meu supervisor, aí precisava que eu viajasse, né? Fosse para Curitiba, lá para ajudar o pessoal da filial de Curitiba na época. E aí na segunda-feira, eu viajei de final de semana, tudo mais. Na segunda-feira, quando eu voltei para Toledo, eles me entregaram um bip. Então, olha só! Porque eu não tinha... naquela época não existia telefone celular, né? E bip também era uma coisa rara, né? Nem todo mundo tinha. Hospital. Aí me deram o bip. Então Caramba. eu dava pro bip, aí bipava, o Gerson liga para Toledo. Eu ligava para Toledo. Então assim, você vê a evolução. Depois quando eu entrei no suporte, aí já começou a ter telefone celular, né? Só que nem todo mundo também tinha celular, né? Então cada um tinha um celular de uso particular, quem tinha, né? Na época era muito caro. Então a gente usava fax, às vezes para mandar algum desenho. Eu já escrevi cliente e falou, manda para mim por fax o esquema de ligação, mandaram para mim por fax. Caramba, que legal. Então assim, depois, né, foi popularizando o celular, e aí depois agora, por último, né, a gente tem ferramentas como o WhatsApp, a gente tem ferramentas para fazer acesso remoto. Então, assim, eu atendi muitas e muitas vezes ao telefone e você tinha que ficar falando, olha, é ali, ó, a quarta tecla direita. Nossa. Clica naquele ícone, faz isso, faz aquilo. Então, assim, você não estava enxergando. Muitas vezes, claro, eu estava com o programa aberto no meu computador, visualizava a tela, tudo, ia direcionando a pessoa, né, para trabalhar, porque nessa época nós não tínhamos acesso remoto. Então, assim, eu fui do bip ao celular, né, do fax, e agora, né, com a tecnologia do acesso remoto, que você, puxa, quando começamos a fazer com acesso remoto, né, os atendimentos, falei, nossa, não tem coisa melhor do que isso, porque você acessa o computador do cliente, rapidamente você consegue visualizar o que está acontecendo, já toma uma ação, e muitas vezes você resolve o problema ali em minutos, né, 5, 10 minutos, você consegue resolver um problema que antes você
com toda essa necessidade de explicar certinho onde que a pessoa tinha que clicar e a pessoa às vezes não entendia, era meia hora, 40 minutos. E fora, se precisasse mandar um fax ainda. Imagina ele pegando um jovem hoje e falar assim, você tem sorte, viu? Porque olha na minha época aí, rapaz. E o mais hilário de tudo isso aí, assim, uma vez um cliente, ele precisava enviar um fax lá para o centro de treinamento, que o suporte técnico era junto com o centro de treinamento. E aí o pessoal falou, olha, você envia o fax aos cuidados do CTT. E aí, como? É CTT. Ó, vou soletrar. Casa, tatu, tatu. Aí ele mandou aos cuidados de casa, tatu, tatu. Bonitinho, né? Colocou o exemplo lá em cima. Isso aí. Imagina tanto de coisa de história nesse sentido, né? Então você vê que às vezes a gente está falando, como comentei, né, por telefone, você fala a letra, a pessoa não entende, né? E aí nessa ele era para escrever aos cuidados de CTT, só a sigla, né, que é Centro de Treinamento Toledo. Ele mandou aos cuidados de casa, tatu, tatu. Só para pegar um gancho, o que o Gerson comentou aqui da gente entender também, nós damos suportes também aos técnicos, nossos colegas que estão em campo, né? Isso que eu ia comentar. Legal. E, pô, tem hora que o pessoal tá em lugares assim que ou não funciona o celular, tá um sol lá pesado, ele tá embaixo da balança, e então a gente temos essa empatia com a pessoa, e também às vezes a gente faz uma pergunta simples e a pessoa não consegue responder de bate-pronto ali, mas é por conta da situação que ela se encontra, né? Sim. Então sempre a gente traz essa paciência até para poder acalmar o colega que está lá do outro lado. Sim. E ele poder seguir na conclusão do trabalho dele, né? Então é uma sinergia gigante que existe, né, entre os técnicos que estão em campo, o pessoal administrativo também que auxilia nesse ponto, nós. Legal. Se a máquina funciona por conta de todas essas engrenagens, né? Então é muito legal isso, né? Importante que continue essa sinergia. Legal. Sim, e uma coisa que eu lembrei também, né, quando o Gerson comentou sobre a evolução dos atendimentos, né, ele tocou em um ponto muito importante, né, os técnicos também, né, e assim, né, eu trabalho na Toledo tem aproximadamente um pouquinho mais de um ano, né, e eu sou suspeito para falar sobre treinamentos também, né, a evolução das ferramentas facilitaram o atendimento, mas também o quanto o pessoal foi desenvolvido, né? Dentro da Toledo a gente tem a universidade corporativa e esse daqui é um bebezinho que veio de lá também, né? Isso. E eu gostaria que vocês explicassem um pouquinho mais como que funciona também a evolução pessoal do suporte remoto da Toledo, dos técnicos em campo também. Tipo, isso daqui é um exemplo puro, tem uma maquete, né? Um projeto todo desenvolvido justamente para fazer o treinamento, né, de quem vai fazer o suporte. A didática fica enorme, né? A pessoa visualiza os pontos essenciais que ela vai precisar, por exemplo, na balança rodoviária, que está aqui a mostra, né? Sim. A evolução, hoje nós temos muitos treinamentos, né? A Toledo, ela investe nisso, nas pessoas. Então, nós recebemos treinamentos não só internos, mas alguns outros também com as próprias ferramentas que o Gerson comentou, para que a gente consiga trazer excelência nos atendimentos e nos suportes, né? Então é uma constante evolução e a Toledo sempre investiu muito nisso e também na tecnologia do próprio produto, porque o produto da Toledo evoluindo abriu a porta para que a gente também tivesse essa modalidade e essa facilidade em acessos, né? Não, e até foi engraçado que essa semana tava um pessoal de Minas, né? Que até o técnico Rafael dá um abraço aí pra ele. Rafael Passos? É isso, eu encontrei com ele. Aí ele falou, né? E aí, Rafa, você vai ficar quanto tempo aí? Ele falou assim, vou ficar 2 semanas aqui. Então, assim, é um técnico que, tá em constante treinamento até hoje. Pô, já tá bastante tempo na Toledo. Ele vai ficar 2 semanas pra atualizar de todos os softwares, a parte de novos terminais. Então, assim, isso realmente faz diferença. Que aí, de novo, cai naquela questão que a gente falou, mas qual que é a diferença da assistência técnica? Não é tudo igual, não é só dar suporte ali, não, é muito, assim, e isso para todos, né? Então, assim, imagina, a gente tá hoje com quantos? Vocês têm o número exato?
São mais de 400 técnicos, né? Então, olha só. Isso... a nível Brasil, mais de 400. A nível Brasil, poxa, 400 técnicos, assim, são todos nossos, né? Assim, tem também a equipe que fica remota ali, os residentes, né? Então, a gente tem todos os estados, em todas as capitais, e ainda tem os residentes que ficam pelas cidades ali para dar suporte de acordo com a localização. Então, isso é muito, muito grande, né? Então, isso dá muita diferença. É muito grande também, é muito valioso o fator da gente ter um ambiente para isso, né? Uma universidade corporativa, né? Quando esses técnicos vêm para a matriz, fazem aplicação de treinamentos, atualizam seus conhecimentos, também ele tem a oportunidade de trabalhar com outras pessoas de outras áreas, como você mesmo comentou. A assistência técnica, ela está integrada com departamento de qualidade, engenharia e desenvolvimento, né? Então, quando essas pessoas, os técnicos, chegam na Toledo também para fazer o aprendizado sobre o suporte remoto, ele tem o acesso aos gurus, né? De quem criou o produto, de quem ali desenvolveu. Exato. Também. E até o nome, né? Vocês estavam comentando do CTT, né? Do Casa Tatu Tatu, até agora evoluiu, né? Que é o núcleo de evolução. Então, assim, agora tem uma área própria, inclusive até tá fazendo a reforma do local agora na empresa, mesmo na matriz. Sim. Então vai ter uma área enorme lá, com showroom, inclusive, para todas as maquetes, inclusive dar os créditos, né? Pro Lauro Gomes. Sim. Nosso... Lauro e suas maquetes. Nós trouxemos aqui especialmente para mostrar, né, a UMC, que é a Unidade Móvel de Calibração. Exato. Aqui com os pesos padrão aí no caminhão, a balança rodoviária, ele caprichou aí nas maquetes. E a gente queria saber, assim, juntando tudo isso, acho que vocês já comentaram, né, sobre esses diferenciais, o impacto disso para o cliente. Então, assim, se vocês puderem até dar alguns exemplos, né, de como que contribui isso para a fidelização, porque eu imagino que a gente tenha clientes aí há anos com a gente, né, e clientes grandes, e como você comentou, de todos os setores, como que isso realmente traz essa fidelização, inclusive deve, até assim, como vocês estão direto na ponta também, vocês devem conhecer pessoas ali há muito tempo, já tem um relacionamento, e pode ser que até estenda um pouco só do trabalho, né? O exemplo, até parte, o Lauro montou uma giga também de testes para a gente homologar algumas coisas na Trainway também. Então, por exemplo, quando vai instalar, além do suporte, nós também somos responsáveis por parte das implantações que existem, né? Então, geralmente a gente testa o produto antes, vai sair uma função... Toledo desenvolveu um software, né, daquele produto, uma função específica para aquele cliente. A Toledo desenvolve isso também, é legal, né? Então, para validar que vai ficar legal em campo, que a gente não vai ter uma surpresa, até para que quando a gente instale e treine o cliente, nós já estejamos habituados com aquilo. Existe uma giga que o Lauro construiu da Trainway, que o trem se movimenta, pesa e tudo mais. Então, até quando o cliente vem e vê essa estrutura, ele fica maravilhado. Pô, não, o pessoal, eles levam a sério aqui todo o processo, né? Não só na assistência técnica, mas todo o processo. Então, é um diferencial que temos, né? Bacana. E uma dúvida que eu fiquei quando vocês estavam conversando, até anotei aqui, qual que seria a diferença do suporte remoto e atendimento técnico remoto? Porque, assim... quando vocês estavam comentando, eu não entendi exatamente qual que seria essa diferença, assim, até se puder explicar para o pessoal também, acho que seria bacana. O suporte é isso que a gente comentou aqui agora há pouco, alguns casos que nós comentamos aqui. A pessoa ficou com uma dúvida de imprimir um relatório, enfim, ou como ligar o equipamento para ele entrar em operação, isso seria um suporte técnico. Entendi. O avanço da tecnologia permite que a gente faça um acesso remoto técnico, né? Seria, por exemplo, o cliente precisa, um exemplo simples, né? Mas entrou um novo funcionário lá. Aí, geralmente, o técnico ia, quando precisava, e incluía esses funcionários no sistema para que ele pudesse logar e utilizar o software. Certo. Hoje, a gente consegue fazer isso remoto. Configurações, por exemplo, específicas para o cliente. Ele opera de um jeito, aí ele precisa mudar o fluxo de operação dele. Há ganho de tempo nisso, porque a gente consegue fazer esse acesso técnico remoto e executar o serviço de maneira remota. Então, parte das nossas soluções hoje é possível ter esse serviço sendo executado remoto. Então, o tempo para isso, o tempo de atendimento é muito reduzido e o ganho para o cliente e para nós também é grande, né? Sim. Essa é a principal diferença. Sim, imagina você comprar passagem, ficar hospedado e ir para o cliente só para escrever a linha do e-mail e a senha do novo usuário ali no perfil da balança. E aí isso
E acho que até já linka com outra questão que a gente tinha, que assim, e o que vocês poderiam passar de dicas para o usuário mesmo, né, para o cliente? Então assim, como que facilitaria esse atendimento remoto até dando espaço para vocês, né? Se viesse desse jeito, já tivesse essas orientações, seria bacana pra gente. E talvez seja até uma coisa que assim, você aprendendo isso também, cliente, né? Talvez até algumas coisas simples você já pode resolver. Até a gente brincou, né? Durante a reunião de pauta, lá veio uma pergunta, né? Que era assim, tem muito aquela pergunta, até o Luciano Carmo, né, mandando um abraço aí pra ele falou assim, pergunta pra eles lá no podcast se tem que executar muito a tecla C99. O Gerson perdeu a conta, né? Eu não sabia o que era. Eu falei assim, eu vou até jogar lá pra eles na hora a gente... Você sabe o que é, Rodrigo? C99. Liga o C99. Liga o C99. Liga o C99. Os nossos equipamentos, hoje como mudou muito a interface dos equipamentos, então a interface gráfica, né, aparece tudo bonitinho, né, reset, né, aparece o reset. O C99 nada mais é do que o reset do equipamento. Então muitas vezes chega uma hora que a coisa trava, fala, puxa, não está funcionando direito, vamos dar um C99. Aí ligava o C99, que é nada mais que um reset, aí o equipamento voltava às configurações de fábrica. Eu perdi as contas de quantas vezes eu pedi para dar um C99. Não, isso é comum em tudo, né? Quem é mais velho aí sabe que era o assoprar-fita, né, do Super Nintendo, né, que era aquela coisa, do nada, não é possível que assoprar-fita ajudava, né? Vai resolver. Resolve, né? Então, muitas vezes assim são coisas simples, né, que resolvem o famoso liga-desliga, né? Desliga da tomada, liga de novo. Às vezes entrou numa condição ali, então faz parte muitas vezes do suporte. A pessoa liga e fala, olha, a balança não está zerando, né? Aí você fala, você já tentou desligar a tomada e ligar de novo? Porque às vezes, vamos supor, a pessoa ligou a balança, tinha alguma coisa em cima da balança. Aí ele tira, aí a balança... zero com aquilo lá em cima, e ele vai lá e tira o recipiente de cima da balança. Aí a balança, ela fica piscando lá um valor, não consegue indicar o peso. E aí ele fala, a balança deu problema. E aí nessa hora que ele vai tentar apertar a tecla lá para zerar a balança, aí a balança não vai zerar dependendo do valor que ela zerou quando foi ligado com o recipiente em cima. Entendi. Então aí o famoso liga-desliga, desliga da tomada, liga de novo, funciona muito bem. Resolve bem. Resolve. Nesses casos resolve. Claro, tem coisas que são mais complexas, né? Não vai resolver. Mas no geral, a gente passa essas informações para os clientes. O que facilitaria bastante o nosso trabalho é assim, às vezes o cliente liga, ele fala assim, eu tenho uma balança aqui da Prix. Mas qual é a balança? É Prix. Entendi. Então, mas tudo bem, é Prix, mas a gente precisa saber o modelo. Vai lá na balança aí, nessa hora entra o momento ali da pessoa ser paciente. Dá uma olhadinha ali do lado direito da balança, não tem uma etiqueta ali branca, escrito Toledo do Brasil? Aí ele começa a olhar, tem aqui, patrimônio. Não, não é patrimônio, é etiqueta. Aí ele vai lá, acha o modelo. Então, aí, isso facilita bastante. Então, muitas vezes, quem está ligando para nós é um operador ali, né? Então, ele está nervoso, ele precisa resolver o problema, né? Que ele está com uma dúvida. E aí ele acaba se esquecendo desses detalhes, né? E aí a gente tem que ficar perguntando para conseguir chegar no que a gente precisa, né? Que é saber primeiro o modelo da balança. E aí, sabendo o modelo, a gente consegue dar andamento. Até por essa conta do modelo, tem uma vez que aconteceu algo bem interessante. Porque a pessoa, um cliente me ligou e falando a mesma coisa. Falou, eu tenho uma balança aqui de vocês... E aí eu precisaria trocar a tomada dela. Eu falei, mas qual é o modelo da balança? Balança da Toledo, de 50 quilos. Eu sei, mas balança de 50 quilos tem vários, qual que é o modelo? Não, rapaz, eu tô com pressa. Aí eu falei para ele assim, olha, precisa ver certinho se você tiver conhecimentos de elétrica, se for necessário trocar só o plug da tomada, porque estava na época de mudança do tipo de tomada aqui no Brasil, né? Então a tomada que ele tinha lá não era compatível com a tomada que a balança foi para ele, que estava seguindo a nova norma aí, né, da parte de tomada. Aí ele falou, então tá bom. Depois de alguns dias ele ligou de volta. Aí ele falou, olha, eu troquei a tomada lá que você falou e quando eu liguei queimou a balança. Nossa. Era um adaptador, né, uma fonte de alimentação. Ele cortou a fonte de alimentação, colocou um plug e ligou na tomada. Direto, assim? Ligou, Então, assim, você vê... Que bom que ele estava vivo, né, para contar. Que bom que ele ligou. Então, são situações que a gente passa, né? Porque, assim, nós explicamos, tem paciência, aí a pessoa com pressa, não, é balanço, olha, para conseguir colocar aí, né? Então,
se você tiver conhecimento de elétrica, ainda fui bem claro, se você tiver conhecimento, porque um eletricista, ele consegue diferenciar um plug de tomada de uma fonte de alimentação. E aí, por uma infelicidade, o rapaz foi lá, cortou a fonte e ligou direto no 220. Então, o nosso cuidado, ele é muito grande, né? Justamente para que esse tipo de problema não aconteça e acabe danificando o equipamento. Uhum. Sim. E até aproveitando, a gente comentou muito sobre o atendimento aqui no Brasil, né? Mas uma curiosidade também, eu sempre via também o pessoal do suporte, o pessoal viajando também para outros países e tal. Hoje, quais são os países que a gente dá atendimento também, assim, fora aqui no Brasil? Bom, a gente atende aqui a América Latina, né? Temos representantes na América Latina, no quais a gente ajuda, né, o pessoal aí. Temos também equipamentos em Angola, no Congo. Então, legal. Assim, tem espalhado por vários lugares, né? Nova Caledônia, Suriname, Guiana Francesa. Tem uns países que até precisa ver no mapa ali onde que fica, né? Que a gente não sabe nem de cor, né? Sim, tem bastante equipamento por aí. Que legal. Bandeira que a gente nem decora. Então, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, imagina todos esses lugares assim, e a gente poder... E assim, né, é universal, né? Por isso que assim, imagina para você operar esses equipamentos no mundo inteiro, imagina a qualidade que tem que ser, né? Então a gente sempre fala de suporte, mas a ideia é que o equipamento não pare, que realmente a tecnologia suporte ali não tenha essa preocupação, né? Sim. Agora, a gente já vai para algumas dicas, né? Então assim, a gente tem uma tradição aqui também, né, Rodrigo, no podcast, que a gente sempre pede para o entrevistado dar uma dica de peso. Então, assim, isso pode ser não só profissional, pode ser pessoal. Então, assim, se vocês puderem dar uma dica pro pessoal que está assistindo a gente, o que vocês falariam para ele? Até, se quiser também pegar essa questão aí também, né, de especialização, de como que vocês já citaram aqui. Eu entendo, assim, que um ponto muito importante na nossa vida é o estudo, né, também. Sou fruto disso, né, até hoje estudando. Então, algo bom, assim, como as tecnologias avançam hoje, né? Avançam num ritmo, assim, acelerado, atualizar-se é muito legal, né? Sim. Então, um ponto importante, eu acho que entendo que é esse, né? Que legal. Buscar sempre um conhecimento atualizado, entender as novas tendências, para não ter uma dificuldade maior, né? Isso no geral. Eu acho, assim, uma dica muito boa é aprender outros idiomas, né? Porque, boa. Por exemplo, nós atendemos os clientes aí da América Latina, a gente tem o pessoal que fala da língua inglesa. Então, assim, eu particularmente falo, né, espanhol, legal. falo inglês aí para poder ajudar o pessoal aí no suporte. Então, assim, é uma dica importante para todo mundo, né? Legal. Independente da área que vai atuar, conhecer um segundo idioma é importante, né? Porque legal. Assim você pode estar numa situação necessária se expressar, né? Poder comunicar bem com o pessoal nativo, né? Então, nada melhor que aprender um segundo idioma. Sim. Eu vou pegar um gancho aqui. Existe uma pessoa no suporte ali, trabalha com o Gerson. Aí, salve se eu estou enganado, mas ele também estuda grego e hebraico, né? Se precisar nessas duas línguas aí, né? Quem que é? Dá o nome aí, pô. É o Aguinaldo. Abraço, Aguinaldo. Caramba, boa. Um abraço para o Aguinaldo. Ele é uma pessoa que está há muitos anos aí no suporte. Ele olha, estou entregando a idade aqui, né? Não, pode falar, agora já era. Começou, já era. Eu tenho 28 anos em Toledo, ele tem mais de 30. Caramba. Ele já passou dos 35 anos de Toledo. Esse daí pegou a época do fax. Olha só. Até antes do fax ele passou por essa fase aí dentro da Toledo. Até a gente voltando um pouquinho, né? Quando os técnicos vinham aqui para fazer o treinamento, então ele recebia os manuais impressos. Aí saía com uma pilha assim de manuais, né? Para ele poder consultar. E aí, na época, esses manuais, né, por causa do peso, depois tinham que ser despachados para o pessoal, né? Porque ele não dava para levar tudo aquilo no avião, né? E então, assim, o pessoal saía com o pacote de manuais. Hoje, né, com a tecnologia, toda a evolução, ele tem tudo isso na palma da mão, ele consegue acessar os manuais em formato digital, né? Consultar qualquer equipamento lá que ele já tem o treinamento, ele consegue consultar isso daí. Então, você vê como que é a evolução, né? Nossa, eu não tinha pensado nisso. Eu andava com o carro cheio de manuais. Porque como que você ia consultar cada um, né? Isso, e uma facilidade também do digital é que você põe a palavra que você quer, precisa buscar, ele já vai direto, palavra-chave. né? Verdade, porque imagina, você tinha que ainda ver aonde estava, no índice ali. Na Barça, né? Meu Deus, cara. Consultar a Barça, né? E o mais interessante, assim, o primeiro dia que eu entrei na Toledo, né, como estagiário,
E era numa quarta-feira, então tinha um supervisor lá na época, o pessoal chamava ele de Luizão. Aí eu cheguei cedo lá, aí ele pegou e falou, olha, quem ia ser meu supervisor era uma outra pessoa lá na oficina, só que ele estava de férias. Ele falou assim, é quarta-feira, hoje começou um curso na segunda-feira. Você não quer fazer esse curso, não? Aí eu falei, posso fazer. Ele falou, não, rapaz, então assim, eu estou sabendo que você é bom, então você vai entrar lá na quarta-feira, depois você pega o conteúdo da segunda e terça, aí você faz o treinamento e depois você volta. Nessa época o treinamento básico eram 4 semanas de treinamento, então a gente ficava 4 semanas ali treinando os equipamentos, que nessa época tinha muitos equipamentos mecânicos, a gente tinha que aprender a mexer com os equipamentos mecânicos. Eu entrei na quarta-feira lá, consegui me atualizar do conteúdo que tinha sido passado na segunda e na terça, e aí quando eu entrei na oficina, eu já tinha o conhecimento de balanças, como funcionava, né, a questão meteorológica, toda essa parte meteorológica já sabia, então assim, foi de grande valia para mim. Imagina. Peguei, obviamente, o curso já estava em andamento, mas deu para conseguir fazer essa fase inicial aí, né? Perdi 2 dias lá de treinamento, mas eu tô aí até hoje, né? São 2 dias perante a 28 anos. Não, e lá eles têm uma fama. Até não sei se eu não ia comentar isso, mas eu vou falar. O pessoal falava que para entrar lá no apoio, no suporte lá, tinha uma prova que, o cara tinha que ser a pessoa, assim, o especialista era pior do que, assim, o Enem, era muito pior. Hoje bem provável. Digital. Digital. Além de toda essa prova, ainda tem a redação. Tinha redação, né? Olha hoje só. É o vídeo lá que a pessoa faz, mas tinha uma redação também pra redigir. Não era? E assim, é legal até, óbvio, tinha brincadeira e tal, até eu ficava brincando com o pessoal, falando, aqui é a tropa de elite, pra entrar ali no pessoal, era o pessoal realmente que manjava tudo, assim, né? E só que isso também acaba sendo um critério, né, de qualificação e de exigência, né? Porque eu acho que eu sempre ficava brincando com o pessoal, falava assim, imagina você tá lá no cliente, a pessoa te chama, já fica atrás de você ali, né? Fala assim, vamos lá, vamos resolver aí, né? E a pessoa fica ali e tem que resolver e ela tem que saber de um monte de produto e cada hora é alguma coisa que pode acontecer ali de acordo com a diversidade do cliente. Então, assim, é um desafio meio tenso, né? Sim. Para quem tá no campo, e né? não só o produto, mas precisa entender um pouco de banco de dados, um pouco de sistemas, mecânica, elétrica. Hardware, software. Porque tem muita integração, né? É isso, o sistema da Toledo ele é completo e abrange essas áreas, né? E é aquele negócio, não necessariamente é o da Toledo que está com um problema, né? Então, para a pessoa entender o funcionamento todo ali, realmente tem que ser... Sim. E às vezes o conhecimento técnico que vocês têm que demonstrar perante um cliente, às vezes ele tem que ser maior do que até mesmo de um próprio vendedor, porque ali você vai estar resolvendo um problema, uma dor dele, né? Obviamente não com um produto novo, com um produto, mas você vai ter que demonstrar ali que você está sabendo o que você está fazendo para resolver, entendeu? Sim, a confiança, né? Passar a confiança. Exato. A gente atende todo tipo de pessoas, né? Então, pessoas mais instruídas quanto os menos instruídos, né? Tem o caso do cliente falar assim, olha, eu conheço de pão que cresce, pão que não cresce, de balança eu não conheço nada, resolve aí para mim. Pô, tá certo, né? Entendeu? Não é o core dele, né? Exatamente. Então, assim, quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor a gente consegue atender o cliente, né? Porque envolve hardware, software, integração, tudo isso. E aí a sua bagagem vai te ajudar a resolver aquele problema com mais agilidade, entendeu? Sim. E uma coisa que eu reparo muito lá é a questão da divisão entre as áreas, né? Porque assim, até eu acho que é legal vocês explicarem como que hoje é o atendimento de acordo com a linha de produto. Porque o suporte é muito amplo, né? Mas assim, eu acho que tem agora áreas específicas para cada linha, né? Sim. Eu vou começar aqui pelo nosso lado ali. Então, basicamente são 5 grandes áreas. Eu estou à frente de 3. 3. Uma é a Trainway, que comentou no começo, que são as pesagens dos trens em movimento. A outra é a Express Line, que então tudo que se pesa em movimento, seja na indústria farmacêutica, alimentícia, logística e por aí vai, onde precisa ter uma esteira e a gente coloca a balança no meio lá para aferir, ter o peso daquele produto, fica conosco. E nas rodovias, né? Existe a legislação que os caminhões podem ter lá o máximo do PBT e o máximo por eixo, que tem as nossas balanças que pesam eles em movimento também, que é a linha Rodoin. Então, comigo hoje estão essas 3 equipes. Bom, e eu sou responsável pelo suporte standard, que nós chamamos, né, que abrange as balanças comerciais aí que estão nos supermercados, né, que é
a maioria conhece. Nós temos também os equipamentos industriais, né? Que no carro-chefe da Toledo aí é a balança rodoviária. Eu me especializei bastante em balança rodoviária e a gente também tem a parte de informática lá, que é suporte específicos para os programas da Toledo, que é o Guardian, né? Nós temos o MWS, o PC Link, né? Que são softwares aí de gerenciamento, o Guardian gerenciamento para o recebimento, expedição de material dentro da empresa. E a gente tem a linha Fast Factory, né? Que está intimamente ligado aí com o agro, né? A movimentação do agro como um todo. Legal. É a linha Fast Factory que está envolvida. Legal. Eu comentei 5 áreas, né? Mas a Trainway Express, a equipe é a mesma, né? Então, sim. É que tem dependendo do produto, é dividido, assim, o atendimento que será dado. Entendi. Mas as 5 grandes áreas são essas, né? As pesagens em movimento e as que o Gerson comentou aqui, do agro e da linha industrial. E boa parte, né, do pessoal hoje, do suporte, né, que atua no suporte, já foram técnicos de campo, né? Então, boa. São pessoas que têm uma bagagem aí. Isso faz diferença, né? Faz bastante diferença. Porque às vezes só de falar o pessoal já lembra ali de coisas que já aconteceram com ele. Sim, às vezes o cliente ele começa a falar o tipo de problema, se deixa obviamente ele concluir, né? Mas você já sabe qual que é a solução, entendeu? E é bem legal essa parte, né? Nada melhor do que você conhecer, né, daquilo que você está falando, né? Que você não vai ter dúvida do que você vai dizer para a pessoa, né? É isso aí. Isso aí. Rodrigo, você vai pedir os contatos para eles? Porque assim, acho que eles falaram tanto, né, de que está disponível, agora vamos passar os contatos deles, agora né? Os contatos. Os clientes querem saber quais são os principais canais, né, as portas de entrada para um suporte remoto da Toledo do Brasil ali, né? O principal canal, né, em horário comercial aí, é o telefone do suporte técnico, né, que é o 11 4356 9009. Então, nesse canal de atendimento, a pessoa vai escolher a opção lá que ele necessita suporte, ele vai ser direcionado para a área especializada no equipamento que ele tem. E fora do horário comercial, a pessoa pode enviar um e-mail, né, para o suporte.tecnico@toledobrasil.com, e aí dentro do horário comercial ele vai ser respondido, né, muitas vezes dá certas coisas, já dá até mesmo para responder por e-mail, resolver o problema dele. Legal. Ou direcionar ele para uma das nossas filiais. Okay? Legal. E aí quando tem o contrato com SLA, e já tem as pessoas responsáveis ali de acordo com cada plano, né? Aí os clientes com contrato SLA, né, ele tem o número do plantão, né, do SLA, quando ele tem um incidente, né, que ele precisa de uma autuação mais rápida, ele liga direto para esse telefone de plantão. Legal. Ele vai ser atendido ali já praticamente de imediato. Né? Legal. Show. Até dentro da própria... Quando você liga dentro do canal do canal que o Gerson comentou, do atendimento, ele pede um PIN, um número. E se você tem o contrato SLA, dentro do horário comercial, nós vamos respeitar esse acordo que fizemos, né? Do tempo de atendimento. Legal. Então... É solicitado ali também o seu PIN, né, o número. Legal. E aí, quando o cliente digita ali o número, ele é direcionado, já vai direcionado pro atendimento que ele necessita, né? Não cai lá no menu de sua balança é uma rodoviária, uma pesagem de movimento. Já vai direto pro que está vinculado ao contrato dele já. Caramba, show de bola. Que legal. Rodrigo, muitos ensinamentos aí, né, cara? Muitos ensinamentos, né? Assistência técnica, suporte remoto, vai além daquilo que a gente imagina, né? A gente vê o pessoal saindo de manhã da matriz para fazer o suporte e chega de tarde e não imagina que eles estão resolver tantas coisas, né? E simultâneas com o técnico e com a equipe do cliente. Sim, o suporte que sai da matriz, tem o suporte que está ali trabalhando remotamente para eu gostaria de enfatizar, né, que para Toledo, cada cliente importa. A gente, ali no suporte, quando você atende o telefone, você não diferencia se é um grande cliente, um pequeno cliente. Né? Boa. Ela é uma pessoa necessitando de atendimento, então não tem nenhum tipo de diferenciação. Se ele é grande ou pequeno, ele vai ser atendido da mesma forma. Perfeito. Obviamente, os clientes que contratam SLA têm tempos de atendimento, então, assim, é algo à parte, né? Mas os nossos clientes mesmo, quando ligou para nós, todos eles são atendidos da mesma forma. Pô, excelente. Gostaria de deixar aqui um agradecimento pelos os supervisores, né? Pelos quais eu passei, né? O Flávio, que é gerente de Cuiabá, que viu em mim um líder, né? Para trabalhar ali na equipe, né? E atualmente, né? O Luciano do Carmo, que também viu em mim uma pessoa para ser o supervisor ali
dessa parte que eu comentei, né, do suporte standard, da parte de informática. Então, eu gostaria de agradecer a eles aí pela oportunidade que me deram. E também, né, fechando aí, o nosso gerente, o Mário Jorge, né? Que é uma pessoa muito gente boa, né? Ele é mesmo. Todo mundo gosta dele e expressar aqui meus agradecimentos para ele. Muito bom. Aproveitando, eu quero fazer um agradecimento também a toda a equipe, né? Todos os nossos colegas, que nós somos uma equipe com mais de 50 pessoas, então a todos um forte abraço e obrigado pela excelência e sempre a participação junto conosco, né? Sim. A parceria e todas essas ações e previstas que a gente passa junto. Sim. E acaba sendo uma família, né? Porque assim, passa tanto tempo juntos, viajam juntos, a gente tem uma ligação mesmo, né? Agradecer aí a cada técnico, né? Porque os técnicos, eles fazem parte de todo o sucesso da Toledo, né? São pessoas comprometidas, né? Sabem a necessidade, às vezes, de atender fora do horário, né? Numa emergência, tá ali se dispondo a ajudar o cliente, né? Então, assim, todos eles merecem os nossos parabéns. Muito mesmo, porque assim, realmente eles fazem a diferença, assim, e a gente que já vivenciou, né, ali em campo, ali o trabalho deles, cara, realmente, assim, é de agradecer muito ali, porque é um pilar fundamental da empresa. Eles fazem eles não fazem só a manutenção dos equipamentos, né, mas eles fazem a manutenção da imagem da empresa perante aos clientes também, né, então... Quando a gente fala que a Prix é a marca de produtos e serviços da Toledo do Brasil e que é uma marca de confiança, é porque esses técnicos eles estão fazendo a manutenção disso continuamente, né? Dia a dia. Exatamente. Muitos, né, deles, quando vêm aqui para a Matriz, né, eles ficam maravilhados, né? Porque cada um mora numa cidade com determinadas limitações, né, e quando chegam na Matriz, né, eles se encantam por tudo que tem, na estrutura que nós temos. A parte de treinamento, eles são sempre bem recebidos. Isso daí é o que faz, né, engajar eles, né, a suarem a camisa pela Toledo. Exatamente. E a gente agradece a vocês. Poxa, foi um ótimo episódio aí. A gente tinha muita essa necessidade de mostrar ainda mais, né, essa parte do nosso suporte, da assistência técnica como um todo. E a gente agradece muito vocês, Gerson e Everton, pela participação. Obrigado. A gente gostou bastante aí das informações. Sim, eu também gostaria de agradecer também a participação de vocês. Agradeço ao Pisa também pela apresentação do podcast. É isso aí. E deixa já os detalhes aí para quem quiser seguir a gente, né, Rodrigo? Sim. Fiquem atentos, né, para os próximos episódios do Voz de Peso. Sigam a Toledo do Brasil nas redes sociais, no Instagram, aqui no YouTube, se inscreva no canal. E também o nosso muito obrigado para você, cliente da Toledo do Brasil, ouvinte ou telespectador do episódio. Isso aí. E até a próxima, né? Porque toda segunda, final de mês, a gente já sempre solta um novo aí episódio. Sim. Legal. Obrigado. Obrigado a todos. Até mais. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.